O desemprego no Brasil ficou em 12,2% no trimestre encerrado em maio, segundo dados divulgados em junho pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Novamente, é a maior taxa já registrada pela série histórica do indicador, que teve início em janeiro de 2012. No trimestre de março a maio deste ano, havia mais de 11 milhões de pessoas desocupadas no Brasil. A taxa é a mesma do trimestre encerrado em abril. Os dados são do IBGE, que aponta que a taxa de desocupação trimestral está subindo há 18 meses consecutivos em comparação ao ano anterior até maio. Se o número de desempregados aumenta, diminui o número de empregados. A população desocupada subiu 40,3% na comparação com o igual trimestre de 2015 e cresceu 10,3% em relação ao trimestre de dezembro de 2015 a fevereiro de 2016. Ainda segundo o IBGE, o número de empregados com carteira assinada no setor privado também diminuiu. E você sabia que o trabalhador desempregado possui benefícios durante um determinado período? É isso que vamos saber no Revista da Cidade de hoje. Para conversar sobre o assunto, estamos recebendo o Dr. Leone Pereira, advogado trabalhista e professor da Damásio Educacional. Olá. Muito bom dia. Bom dia. Seja bem-vindo. Bom dia a todos que nos assistem. Claro, tantos direitos e a grande maioria das pessoas que estão desempregadas nem ao menos tem o conhecimento desses direitos. A gente poderia fazer uma lista desses direitos todos que as pessoas nem ao menos sabem, né? Começando que a pessoa tem direito ao transporte gratuito, é isso? É verdade, né? Isso é um grande problema porque os trabalhadores com essa crise sofrem, né, com esse desemprego. Muito. Que as contas têm não param de direito chegar. a benefícios, isenções, taxas reduzidas, mas não sabem. Então, acho que a ideia desse programa é a gente procurar trazer essa informação para ele que goze, né, desse benefício que ele mesmo tem direito, né? Não, esclarecer de uma vez por todas. É verdade. Então, começando a pensar assim, você tem direito a o transporte gratuito. Perfeito. Né? Isso é uma coisa que você precisa ir atrás. No final até dessa conversa eu vou passar todas as informações de onde você precisa ir, a documentação necessária, vai estar tudo lá nesse telefone que daqui a pouco a gente passa para você. Então tarifa, ok, também, né, o transporte, realmente você pode ter essa parte gratuita. Tarifa reduzida, agora é isso que eu ia falar, de luz e água, porque as contas realmente não param de chegar. Também tem esse direito? Também tem direito, né? Voltando à questão do transporte, né, vale ressaltar que essa é uma política do governo, uma política do Estado, cada Estado tem a sua. Sim. Então, a depender da região que a pessoa nos assiste, ela tem que verificar se é uma política daquele governo, daquele Estado, conceder ou não. O exemplo que a gente dá aqui de São Paulo, ele se dirige ao metrô, à CPTM, os próprios sites trazem as informações relativas a isso. A documentação necessária. O que ele precisa levar, ele consegue ter acesso. Mas o que vale a pena ressaltar é isso, né? Que é uma política do Estado, do governo. Então, cada Estado tem a sua política. Exemplo, aqui de São Paulo, nós temos a nossa. Entendi. Em relação à água e luz, por exemplo, também é uma política das empresas. Sim. E nós temos aqui a taxa reduzida. Também os respectivos sites trazem a documentação do que o trabalhador precisa levar para ter direito a esse tipo de benefício. Ótimo. E a Comgás também? A gente consegue uma redução ou consegue não pagar por um determinado tempo? Em relação, por exemplo, a essa política, em relação ao gás, existe a isenção. Em relação à água e luz, nós temos a tarifa reduzida. Essa é a diferença. Mas ainda assim, o trabalhador que está nessa situação, né, se ele consegue já uma tarifa reduzida ou uma isenção, com certeza para ele nessa situação, qualquer desconto ajuda demais. Ajuda demais, nossa. E o fundo de garantia, conta um pouquinho para a gente quais são os direitos que o desempregado tem. Vamos lá, o fundo de garantia é algo que depende do trabalhador ter tido vínculo empregatício num período anterior. Então, as empresas são obrigadas, até o dia 7 de cada mês, fazer o depósito de 8% do salário que ele tenha da remuneração. Então, esse dinheiro vai para a conta vinculada que ele tem do Fundo de Garantia, que quem é o gestor é a Caixa Econômica Federal, e ele consegue, se mandado embora, que a gente fala, movimentar essa conta, sacar esse valor. Então, os trabalhadores têm direito a isso, e também vale a pena ressaltar que pode acontecer de alguma empresa não ter depositado todos os meses. E isso é interessante que ele se dirija à Caixa Econômica Federal, por exemplo, e verifique se aquele valor que ele tem direito, a empresa fez o depósito. Caso a empresa não tenha feito depósito, ou ele tenta regularizar de forma administrativa, como a gente fala,
ou eventualmente vai ter que procurar um advogado trabalhista, vai ter que entrar com uma ação. A gente consegue até um alvará de liberação desse valor, a gente consegue para o trabalhador. Que aí é imediato? Aí é imediato, né? O juiz ele determina e aí esse valor ele é obrigado a liberar. Então a empresa pode ser condenada a depositar, se tem algum mês faltante, e a liberação pode vir por alvará também. Antes da gente falar de seguro-desemprego, eu quero saber também em relação à Previdência, né, gente? E na Previdência a gente quer saber quais são os direitos do trabalhador desempregado. Quem responde é Teodoro Agostinho, especialista em Direito Previdenciário e professor, né, do Damásio Educacional. Olha aí. O período de graça, o que vem a ser? Então, qual que é o conceito de período de graça? Para você aí que está nos assistindo entender perfeitamente. O próprio nome, ele é autoexplicativo. Período de graça vem a ser um período onde todos aqueles trabalhadores que contribuíram para a Previdência Social, para o INSS, isso é muito importante, então tem que ter havido a contribuição, e eventualmente ele parou de contribuir, ele terá um período em que mesmo sem contribuir para o INSS, ainda assim, se eventualmente ele tiver algum direito, algum benefício, o INSS fornecerá a ele esse benefício sem que ele tenha contribuído. E, em linhas gerais, como é que funciona então esse período de graça? Eu trabalhei durante um ano, eu verti 12 contribuições para o INSS e parei de contribuir. Eu vou ter 12 meses nesse chamado período de graça. São 12 meses que eu posso solicitar algum benefício que eu terei direito, desde, é claro, que eu cumpra os requisitos daquele benefício, ou seja, eu me mantenho segurado ao INSS. Isso é o período de graça. Agora, e se eu trabalhei durante 10 anos ou mais e parei de trabalhar? Aí o meu período de graça aumenta. Esse período de graça passa a ser de 24 meses, ou seja, 2 anos. Eu fico 2 anos ainda vinculado ao INSS sem que eu tenha vertido nenhuma contribuição, ok? E para ambos os casos, seja no primeiro exemplo ou no segundo, se eu comprovar que eu estou desempregado, eu ainda posso prorrogar esse período de graça por mais 12 meses. Então veja que a gente tem a possibilidade de ficar até 36 meses no período de graça, ou seja, sem contribuir para o INSS, e ainda assim nós teremos aquilo que é chamado de qualidade de segurado. Muito obrigada por esses esclarecimentos, por essas informações. Agradecer mais uma vez ao Dr. Teodoro Agostinho, especialista em Direito Previdenciário e professor do Damásio Educacional, pela participação. Tinha falado antes de seguro-desemprego. Teve uma época que sofreu alguns reajustes, a exigência aumentou. Conta pra gente que tipo de exigência que é agora, quais foram essas mudanças? Marisa, é importante essa pergunta porque realmente o seguro-desemprego, que é um grande benefício, o direito para auxiliar temporariamente o trabalhador, nesse período que ele está desempregado, ele sofreu realmente uma alteração. Porque no passado, a gente fala sempre com todo respeito, havia uma verdadeira indústria do seguro-desemprego, quer dizer, muita gente trabalhava só para ter acesso ao seguro-desemprego. E o governo, lógico, deu uma recuada no sentido de tentar trazer o seguro-desemprego a quem verdadeiramente precise e que isso não leve a essa indústria ou essa forma de se pedir por fraude até. Hoje, nessa primeira solicitação, porque antes bastavam só 6 meses. Então, se ele tivesse 6 meses de vínculo empregatício anterior, ele conseguia ter acesso, hoje não mais. Hoje ele tem que ter pelo menos 12 meses dos últimos 18 meses como empregado. Se ele teve vínculo empregatício 12 meses, nos últimos 18 meses, ele vai ter acesso ao seguro-desemprego na primeira solicitação. Eles alteraram isso no final de 2014, depois de 2015 teve uma outra alteração. E agora ficou num período intermediário 12 dos últimos 18. E, lógico, pode ter uma segunda solicitação, aí só na terceira solicitação que basta que ele comprove 6 meses. Então, isso tem que ficar claro. Muita gente hoje, a grande preocupação do governo era com a primeira solicitação.
Então, hoje, ele tem que ter pelo menos 12 nos últimos 12 18 meses. Isso. Tá. Agora, para empregado doméstico, olha que curioso, que teve também regulamentação específica recente, ele tem que ter, na verdade, comprovação de 15 dos últimos 24 meses. Então, é uma regra específica, porque é uma categoria específica. E como nós temos muitos empregados domésticos e com toda essa regulamentação, muita gente perdeu o seu emprego, mas hoje o empregado doméstico também consegue ter acesso ao seu seguro-desemprego. Tá, que informação importante essa que você passou. Agradeço mais uma vez, Dr. Leone Pereira, advogado trabalhista e professor da Damásio Educacional. E se você tiver alguma dúvida, vai estar lá no nosso site do Revista da Cidade. Quero passar para vocês só algumas informações que eu falei no começo dessa conversa. Bilhete especial do trabalhador desempregado, né, o metrô. Mais informações é 0800 7707 722. E credencial para trabalhadores desempregados, CPTM, o telefone é 0800 055 0121, tá? E aí a Comgás, que a gente falou, é só entrar no site comgás.com.br, tem um link lá, programas especiais. Só acessar, você vai saber todas as documentações necessárias e o local que você tem que ir, que tem um horário específico e tem que ser presencial. Muito obrigada pela sua participação. Um ótimo dia. Tchau, tchau. Vamos ficar atentos sempre aos nossos direitos.